Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Com as palavras deste belo hino natalino, eu saúdo a todos vocês que estão conectados conosco pela página do Facebook e também pelo canal do YouTube da Comunidade Cristo de Porto Alegre para participar deste culto divino. Muito bem-vindos todos. As mensagens lindas deste tempo de Natal têm a ver com Jesus, aquele que deixou a glória dos céus e veio experimentar e viver o nosso deserto. Aquele que se tornou Emanuel, Deus conosco, em meio às consequências do pecado e às aflições da vida. Aquele que levou nossos pecados e culpas até a cruz. Por isso, também neste terceiro domingo do Advento, eu quero acender as velas do Advento, também as três velas, a vela do primeiro, segundo e terceiro domingo de Advento. Velas acesas que nos lembram que Jesus é a luz deste mundo. João Batista disse: eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. E isso é importante ouvirmos, porque também neste tempo de Natal e de Advento, também através das velas do Advento, nós testemunhamos que Jesus é a luz deste mundo. No domingo de hoje também a nossa comunidade Cristo vai estar reunida em assembleia. Por isso também o nosso culto ele terá uma duração um pouco mais reduzida, porque a partir de 10 horas e 45 minutos, pela ferramenta do Google Meet, os membros votantes de nossa comunidade estarão reunidos em assembleia. Agora convido a todos para juntos cantarmos: ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Convido os irmãos e irmãs para invocarmos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Destaco as palavras do Salmo 126, é o Salmo do dia, porém destaco o verso 4, onde nós temos a oração do povo de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse era um refrão muito cantado quando o povo de Israel de diferentes lugares se dirigia em peregrinação ou em procissão
até Jerusalém, onde estava o templo, normalmente por ocasião de uma das grandes festas do povo de Israel. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Deus restaurou a nossa sorte enviando-nos o seu próprio Filho Jesus Cristo. E Deus continuamente restaura nossas vidas e restaura a nossa sorte, dando-nos o seu perdão e a sua paz. Por isso agora quero lhe convidar para juntos confessarmos que somos pecadores e precisamos que Deus continuamente nos restaure. E eu quero fazer esta confissão convidando você a acompanhar as palavras do hino 351 do Inário Luterano. Oremos. Eu busco sem cessar teus átrios, ó Senhor. Contigo a paz eu quero achar, perdão no teu amor. Meus olhos volvo a ti por Cristo o Redentor. Arrependido venho aqui buscar perdão, Senhor. Meu pobre coração de graça cobrirás, e sei que a minha confissão bondoso aceitarás. Suplico o teu perdão em nome de Jesus. Ampara-me na tentação e a vida me conduz. Irmã e irmão, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que tomou sobre si nossa culpa e nossos pecados, eu também agora posso te dizer: tua dívida está paga, os teus pecados estão perdoados em Jesus. Portanto, também assim te estendo o perdão de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te digo, confia em Jesus. Amém. Agora vamos ouvir a história bíblica a ser contada para as crianças, que também nos leva para dentro do clima e dos personagens do Natal. Olá, eu sou a professora Carla e tenho uma história para contar para vocês hoje. É a história de uma notícia que deveria ser espalhada. Hoje em dia, muitas notícias são espalhadas, não é verdade? Tem notícias boas, notícias ruins, notícias verdadeiras, notícias falsas, e elas se espalham através da televisão, dos jornais, através das redes sociais, através da conversa entre as pessoas. E a história que eu vou contar para vocês hoje, ela fala de uma notícia que foi espalhada por um anjo. Um anjo teve a missão de espalhar a notícia. Sabem como aconteceu? Foi assim: em Belém havia nascido um bebezinho. Um bebezinho que foi enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. É o menino Jesus. Vocês já conhecem essa história, né? Pois é, o menino Jesus, o prometido, aquele que veio para salvar a humanidade, havia nascido. E esta é a maravilhosa notícia de que eu falei no começo. Esta é a notícia que deveria ser espalhada. Que a espera havia terminado, que o Salvador do mundo havia nascido. E então, lá no céu, Deus Pai chamou os seus anjos e ordenou que eles fossem até as campinas de Belém, avisar os pastores, espalhar a notícia, dizer para eles que o esperado, aquele que viria salvar o mundo, já havia nascido e estava lá em Belém. E os anjos ficaram muito animados em passar esta notícia adiante. E foram. Quando chegaram, o primeiro anjo que apareceu deixou os pastores muito assustados. Ele era brilhante, lindo, glorioso. E ele disse assim: não tenham medo, pastores. Eu trago para vocês uma notícia maravilhosa. Hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo que veio salvar a humanidade. O sinal que eu dou para vocês é este: o nenê está enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Quando o primeiro anjo terminou de falar,
o céu se iluminou com uma multidão de anjos e eles cantaram glórias a Deus. Os anjos foram embora e os pastores resolveram que eles realmente queriam ir ver o menino Jesus, conhecer o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. E eles foram. Foram depressa até Belém. E lá encontraram Maria, José e o menino Jesus, do jeitinho que os anjos tinham falado. E eles deram glórias a Deus também pela bênção de estar vendo o menino Jesus, de terem recebido o seu Salvador. Depois eles contaram tudo para Maria e para o José, explicaram o que os anjos haviam falado, que aquele era o Rei dos Reis, o prometido, o esperado. Depois, os pastores voltaram para as ovelhas deles, voltaram para o trabalho deles e continuaram espalhando a notícia por todos os lugares onde eles estavam. A Maria e o José guardaram aquelas palavras nos seus corações. E nós? Nós também temos a mesma missão dos anjos, de espalhar essa notícia, de falar para todo o mundo com quem nós tivermos contato, que o menino Jesus veio e veio para nos salvar, veio para nos dar uma vida eterna junto de Deus no céu. Certo, queridos? E que neste período do Natal a gente possa ter sempre o coração do jeito de uma manjedoura, simples, recebendo o menino Jesus. Certo? Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Agora vos convido a ouvirem a palavra de Deus em preparação para a mensagem deste dia. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 a 4. Palavras proféticas que apontam para Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E do Novo Testamento, as palavras do Evangelho de João, onde ele fala de João Batista. E o título é João Batista repete o seu testemunho. João 1, versos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Estas as palavras de Isaías e do Evangelho, sobre as quais conversaremos logo a seguir. Agora vamos cantar do nosso inário luterano o hino de número 30. Vamos todos exultar.
vamos todos exultar, pois o Pai bondoso, o seu Filho nos quis dar, Filho tão glorioso. Veio a nós no triste val, simples em pobreza, no seu reino celestial nos dará grandeza. Para nos enriquecer, ele se fez pobre. Quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Mira com bondoso olhar, ó Jesus, teus crentes, ricas bênçãos vem nos dar, graças em torrentes. Irmãs e irmãos, nós acompanhamos pelos relatos históricos e também pelos meios de comunicação que há pessoas que preferem isolar-se, sair do convívio com as pessoas e ir para regiões desertas, isoladas. São tentativas que pessoas fazem para, através de meditação, buscar o autoconhecimento e buscar a razão de suas vidas. Por isso preferem os desertos. Já João Batista viveu no deserto, até o dia em que começou a anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel. E isso está escrito na Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 80. Mas por que João Batista foi para o deserto? Ele era da linhagem dos sacerdotes. Seu pai era o sacerdote Zacarias. E os sacerdotes, eles tinham uma vida relativamente confortável, privilégios que muitas pessoas não tinham. Contudo, João Batista preferiu o deserto. Provavelmente morou em uma caverna. No Evangelho também nos é dito que João Batista foi um homem enviado por Deus. E ainda o evangelista João diz que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E por aí nós compreendemos que João Batista tinha um propósito e uma razão muito clara para ir para o deserto. A sua pregação no deserto, e era o deserto da Judéia, não era um deserto tão inóspito ou distante, ficava próximo de Jerusalém, às margens do Rio Jordão. Ele convidava as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. E a sua pregação causou grande impacto em toda a comunidade social. O evangelista Marcos, por exemplo, relata que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ter com ele, e confessando seus pecados, eram por ele batizados nas águas do Rio Jordão. A atuação de João Batista chamou tanta atenção que as autoridades religiosas estabelecidas em Israel lhe mandaram mensageiros com a pergunta: quem és tu? Quem és tu para fazer tudo o que está sendo feito? E João Batista respondeu: não, eu não sou o Cristo. Eu também não sou o profeta Elias. Eu também não sou nenhum dos antigos profetas que retornaram. Eu sou simplesmente a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Ao lermos a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós observamos que em muitas situações o deserto está presente na vida do povo de Deus. Ou então, olhando por outro ângulo, muitas vezes os filhos e filhas de Deus são levados para o deserto. E o deserto sempre tem o propósito de preparar
o povo de Deus para aquilo que está por vir. O próprio Jesus, após receber o batismo de João Batista, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo então tentado por Satanás. O próprio Filho de Deus experimentou o deserto em sua preparação para a grande missão que o Pai lhe confiou neste mundo. Também o apóstolo Paulo, após o seu encontro com o Salvador Jesus, ele que era perseguidor do cristianismo, quando Jesus lhe apareceu e lhe perguntou: por que me persegues? Então Paulo, após este encontro que mudou sua vida e o rumo de sua vida, ele escreveu, conforme a carta aos Gálatas, de que ele não foi imediatamente para junto dos apóstolos, dos demais apóstolos em Jerusalém, porém ele foi para a Arábia. E muitos intérpretes da Bíblia entendem que, na verdade, o apóstolo Paulo foi para o deserto, para a sua preparação, para executar a missão que o Cristo havia lhe confiado. Talvez o grande exemplo é o do próprio povo de Israel, que uma vez libertado da escravidão egípcia, permaneceu por 40 anos como um povo nômade no deserto. Por que no deserto? Ora, porque o povo havia se tornado rebelde. O povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. E então se fez ouvir a voz de Moisés no deserto, levando o povo ao arrependimento e preparando-o para então sim, finalmente, entrar na terra prometida. De certa forma, a pregação de Moisés foi uma voz que clamou no deserto. E o que João Batista fez, quase 1500 anos depois de Moisés, lá no deserto da Judeia, foi muito semelhante à pregação de Moisés. Ele chamou o povo ao arrependimento, preparando-o para o que estava por vir. E o que estava por vir era o Messias, o próprio Cristo. De certa forma, João Batista anunciou um novo êxodo, mostrando que Deus libertará o seu povo da escravidão do pecado através do seu próprio Filho, que enviara ao mundo. Por isso, esta voz de João Batista era uma voz que chamava o povo para junto do Salvador. Moisés tirou o povo da escravidão, o conduziu pelo deserto à terra prometida. Já João Batista conduz o povo ao encontro do Salvador Jesus. Poderíamos dizer que o profeta Isaías também foi uma voz que clamou no deserto, conforme a leitura bíblica ouvida neste culto. Embora Isaías não tenha pregado em locais desertos, mas a sua mensagem preparava para o encontro com o Salvador, mesmo 700 anos antes da sua vinda ao mundo. E nas palavras proféticas de Isaías, é o próprio Jesus quem fala e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, para consolar ou para animar os aflitos e para consolar os que choram, para colocar ou para dar aos que choram uma coroa de alegria, de esperança, em vez de tristeza. Mas vamos voltar ao deserto. Por que o deserto? Por que João Batista pregou no deserto e não na cidade de Jerusalém, onde estavam as multidões? Por que as multidões saíram de Jerusalém e de outros lugares para ir até o deserto e ouvir a pregação de João Batista? Minha irmã e meu irmão, pensa comigo. O que o deserto oferece? Nada. Absolutamente nada. O deserto mostra ao ser humano que ele é dependente. No deserto ele não pode gerir
o seu próprio sustento. No deserto, ele não pode ser autossuficiente, porque o deserto não lhe oferece nada, contudo, lhe mostra que ele é dependente. Eu acredito que a experiência do deserto ajuda o ser humano a desapegar-se dos seus interesses puramente terrenos, para então apegar-se às promessas de Deus. Nós, seres humanos, vivemos nossas vidas por demais voltadas às coisas terrenas e passageiras. O foco de nossas vidas está muito em nossos sonhos, em nossos planos, em nossos projetos. E o que está relacionado com a salvação de nossas almas e com a vida eterna, frequentemente fica completamente esquecido. Por isso, a experiência do deserto, ela é importante porque ela nos mostra que não somos autossuficientes. O apóstolo Paulo precisou dizer isso aos cristãos do seu tempo. Na carta aos Colossenses, ele adverte e orienta dizendo: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Esse buscai, pensai e buscai as coisas lá do alto, quer conduzir o ser humano para junto de Deus, para junto das suas promessas e para junto dos seus propósitos. Buscar as coisas lá do alto é dar tempo para Deus e a sua palavra, e então compreender a nossa vida segundo os propósitos de Deus. Eu nunca estive num deserto. Não sei como é o deserto. Me refiro a um deserto físico, com areia, com serpentes, com espinhos, com pedras. Mas Deus já me mandou várias vezes para o deserto. E eu tenho certeza que você também já foi levado para o deserto. E ao falar assim, eu me refiro àquelas situações em nossas vidas, aquelas provações, aquelas tentações e dificuldades que se colocaram diante de nós, situações em que nós olhamos para nós mesmos, olhamos para nossas capacidades, olhamos para as nossas forças e não enxergamos nada, apenas um vazio, que nem o deserto. Para então, mais claramente, podermos ouvir a voz daquele que clama no deserto e que nos chama para junto de Deus, que nos aponta o Salvador e nos chama para junto dele. Enquanto nós nos sentirmos autossuficientes, enquanto nós nos sentirmos donos de nós próprios, donos do nosso destino, donos de nossos planos e projetos, dificilmente daremos ouvidos à voz de Deus. Por isso é tão importante ouvirmos a voz daquele que clama no deserto. Por isso também a experiência do deserto, ela sempre será positiva na vida dos filhos de Deus. Além dos nossos desertos bem particulares, eu entendo que neste momento nós estamos vivendo um deserto coletivo. E eu me refiro à pandemia do coronavírus. Já faz quase um ano em que nós nos sentimos um tanto vazios de nossos planos, vazios de nossos projetos. Já faz quase um ano que nós não temos segurança sobre o amanhã, sobre o futuro, e nem sabemos se ainda viveremos daqui a um mês ou daqui a um ano. Nesses contextos de deserto, pelos quais nós, como povo de Deus, passamos e somos levados, nós podemos seguir vários caminhos. Nós podemos entrar no caminho da revolta e da reclamação, como fizeram os israelitas no deserto. Nós podemos seguir o caminho da tristeza,
do desespero, ou podemos até seguir o caminho da raiva. Porém, o Evangelho, ele nos convida a ouvir a voz do que clama no deserto. E esta voz que clama no deserto, como a voz de João Batista, como a voz de toda a Escritura Sagrada. E hoje nós lembramos o dia da Bíblia, neste segundo domingo de dezembro, a voz de Deus registrada na Bíblia, que proclama de desertos, de cima dos telhados e das mais diferentes formas, conforme o relato do Evangelho, esta voz de Deus nos leva para junto de Jesus. Valoriza a voz de Deus, ouve a voz do que clama no deserto e que te leva para junto de Jesus. Esse Jesus, profetizado por Isaías, que falou de si, da sua missão, dizendo: Deus me escolheu para anunciar boas notícias aos pobres. Deus me escolheu para animar os aflitos. Deus me escolheu para consolar os que choram. Este é o teu Deus. Este é o teu Salvador. Este Salvador que enfrentou todos os desertos desta vida por amor a mim e a ti. Este teu Salvador muitas vezes também te leva para o deserto. E se Ele o faz, é exatamente para te preparar sempre para o que está por vir. Confia nisso, acredita nisso. E lembra que este tempo de Advento, também em que é proclamada a voz do que clama no deserto, é um tempo que nos prepara para a comunhão com o Salvador Jesus. Que assim seja. Amém. O hino que nós vamos cantar em seguida é o hino que fala também dos pastores nas campinas de Belém, que foram adorar o Salvador recém-nascido, e fala também dos magos que lhe trouxeram presentes na forma de ouro, incenso e mirra. Trazer presentes ao Deus que nos amou e que nos salvou é uma resposta natural na vida dos filhos e das filhas de Deus. Por isso, esse momento também é o momento de nós refletirmos sobre aquilo que queremos oferecer ao nosso Deus, também na forma de ofertas. E você vai poder ver aqui na tela as orientações para ofertar também fora do momento dos cultos presenciais. Deus abençoe a sua oferta e agora vamos juntos cantar este hino, né? Quero ir com os pastores, dar ao Salvador louvores. Quero ir com os pastores, dar ao Salvador louvores, ao meu santo e bom Jesus, que em Belém viu hoje a luz. Vou cantar com anjos santos, em louvor a Deus meus cantos, pois aos homens Ele traz vida, salvação e paz. Com os magos do Oriente, quero dar a ti contente do mais caro que eu tiver, minha vida deve ser. Com Maria, pois eu quero bem guardar milagre vero. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho lhe enviou.
Ó Jesus, que és meu desejo, teu Natal assim festejo. Entra no meu coração, faze nele habitação. Agora convido os irmãos e irmãs para agradecermos a Deus e também apresentarmos diante dele nossas súplicas. E é o momento em que você, ali onde você está, também apresentar diante de Deus os seus louvores e as suas necessidades. Vamos orar. Gracioso Deus e Pai, nós exultamos de alegria porque nos deste o Salvador. Agradecemos imensamente porque Jesus veio viver o nosso deserto terreno, suportando o castigo pelos nossos pecados. O amor de Jesus nos dá a segurança de que temos um Pai misericordioso. Muito obrigado. Também agradecemos porque escolheste teu Filho para trazer boas novas aos pobres, para animar os aflitos e consolar os que choram. Nos sentimos confortados com Jesus e encorajados para a vida. Perdoa-nos quando queremos ser autossuficientes e quando queremos viver nossas vidas seguindo apenas nossos planos e projetos aqui da terra. Ajuda-nos a pensar nas coisas lá do alto e a buscar as coisas lá do alto. E quando tu nos mandares para o deserto, em meio a provações e tentações, então abre nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz que clama e que nos chama para perto de Jesus. Em meio aos desertos da vida, em meio aos sofrimentos e provações, não permite, bom Deus, que sigamos o caminho da revolta, ou da reclamação, ou do desespero, mas faze-nos ouvir tua voz, que consola e anima. Gracioso Deus e Pai, colocamos diante do teu trono as aflições da humanidade em meio à pandemia do coronavírus. Não retira de sobre nós o teu olhar. Assim como um pai ou uma mãe olham carinhosamente para os seus filhos, assim olha para nós, ó bom Deus. Também neste momento queremos agradecer pelos avanços da medicina, pelas vacinas que começam a ser aplicadas. São presentes que estamos recebendo de ti, ó bom Deus. Também agradecemos pela vida de tantas pessoas que já foram e ainda estão sendo recuperadas. E suplicamos teu consolo para as milhares de famílias que sofrem com a perda de seus familiares. Bondoso Deus, recebe nosso louvor e gratidão. Ouve a nossa súplica em nome de Jesus. E tudo que ainda pesa em nossos corações, colocamos diante do teu trono, dizendo a uma voz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, mais uma vez manifesto a alegria por podermos estar juntos neste momento de culto. E desde já convido vocês para sempre estarem conosco nestes horários, aos domingos, às 10 horas em nossos cultos.
Desejo a todos vocês uma abençoada semana, um feliz domingo e aproveito para anunciar a nossa programação, eu digo a programação da Comunidade Cristo, para este tempo de Advento e Natal. No próximo sábado, dia 19, nós teremos um programa especial para as crianças. Não poderemos celebrar o Natal como em anos anteriores, aqui no templo, com a reunião de todos, mas teremos o que chamamos de drive-thru, né? Aqui no pátio da igreja, no pátio do Colégio Concórdia, quando os pais trazem seus filhos de carro e eles passam por algumas estações que contam a história do Natal e então recebem o seu presente de Natal. Pedimos aos pais que inscrevam seus filhos para essa programação. O horário será de 19 até 21 horas do dia 19 de dezembro, sábado. No dia 20, os cultos regulares, presenciais aqui às 8h30, 10 e 19 horas e também o culto online às 10 horas. No dia 24 teremos a live de Natal pelo Facebook, uma maneira de todos podermos estar conectados neste momento especial do Natal. Será no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 20 horas, pela página do Facebook da Comunidade Cristo. E no dia 25 teremos então culto presencial aqui em nossa comunidade. Mais uma vez um abraço a todos, tenham um bom dia.